gente, como é que vocês estão? Hoje a gente vai falar sobre casas alugadas e como decorar elas, o que fazer com elas, né, pra deixar elas mais bonitas. Primeira coisa que eu não quero ninguém aqui falando sobre porque na minha casa que eu vou arrumar a casa pra outra pessoa, pipipi, popopó. Você vai morar na casa e a nossa casa tem que ser, essa casa é sim sua enquanto você estiver nela. Dentre qualquer situação, ela tem que ser a melhor possível, certo? Dito isto, eu vou dar algumas dicas, mas no final das contas, se a gente for reparar bem, a gente sabe mais ou menos o que a gente tem o que fazer, né? Claro que tem, a gente fica com dúvidas sobre como decorar. Mas se você for reparar bem, a grande dúvida, na verdade, é combinar as coisas e os estilos. Isso também vai ser assunto para outro vídeo. Nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas porque a casa alugada, querendo ou não, a gente tem um empecilho que é: tenho que estar preparada para levar tudo o que ou pelo menos o máximo do que eu investi, daqui para outra casa a qual eu vou me mudar. Porque eventualmente em algum momento você vai mudar de casa, certo? Claro que tudo vai depender do seu relacionamento com o senhorio, né? E do seu acordo também. Então, tem pessoas que têm maior possibilidade, maior flexibilidade, justamente porque conversou. E aí, essas coisas podem ser abatidas no aluguel. Enfim, tem algumas possibilidades. Mas eu vou dar as mais gerais para ser as mais fáceis de lidar. Tanto com quando a gente for sair, quanto para levar as nossas coisas. Bora lá! Eu digo que a gente já sabe mais ou menos o que fazer, porque a verdade é essa. A gente não tem grandes diferenças entre alugado ou o nosso próprio imóvel. A gente sabe que se o aluguel fosse um grande problema quanto a isso, um monte de casa de casa própria não estaria do jeito que tá, avacalhado. E a gente sabe que muito é da nossa preguiça. A gente sabe, né? A gente não quer investir muito na nossa casa, enfim. A gente prefere investir em nós mesmos, aquela coisa. Por isso que a gente tem que sempre tirar um pouquinho para a nossa casa. Não tô falando, esquece, tu para de fazer coisa para ti e faz só para casa. Não, mas a gente também não pode esquecer a nossa casa, porque a nossa casa é o nosso lugar no mundo. É o melhor lugar que a gente tem para ir. Se não é o lugar que a gente fica por mais tempo, ele deve ser pelo menos o nosso refúgio aos poucos minutos, aliás, às poucas horas que a gente vai ficar nele. Projeto não salva mau gosto. Então, você como proprietário, como tendo uma casa, querendo ter uma casa mais bonita, você também tem que ter as suas referências. Você tem que ter, primeiro, para definir, inclusive com o seu arquiteto, o que você gosta, o que você escolhe para o seu... Qual é o estilo que você gosta? Você não consegue passar isso para o teu arquiteto, então se descubra. E a partir daí, sim, busque referências. Você tem que sempre estar alinhado com referências boas, porque, enfim, aí sim você vai construir algo bonito, não ficar sempre refém de alguém também, né? Definir pra você. Uma das primeiras coisas que a gente pode mexer é na pintura. Eu sei que isso daí já é um pouco polêmico, é justamente por isso que eu falei sobre o seu combinado com o senhorio, com o proprietário do imóvel, porque tem lugares que realmente você não pode pintar. Aí outras pessoas vão me falar, mas eu vou pintar, não vou ficar, enfim, pipipi, popopó. Gente, a pintura, se você for pintar na sua casa própria também, você vai ter que fazer ela todo ano. Porque a pintura, ela é assim, dá 3 meses ela já tá suja. Você vai lá, né? O bom é que a gente limpe de ano em ano, por isso que a lavável é melhor, que você vai lá e limpa. Mas claro, aí é um investimento maior por uma tinta melhor. Mas imaginando que você já vai pintar todo ano praticamente para você morar, então por que não pintar agora e mesmo não sabendo se você vai ficar nessa casa por muito tempo ou não, por que não pinta? Dentre todas as decorações assim mais gerais e drásticas, a pintura é a mais fácil de reverter e a mais barata. Eu sei que não é, rios de baratos, mas pelo menos ela dá uma cara nova, uma cara totalmente diferente para o seu ambiente, algo que te dê personalidade, que diga que é você que mora ali, com pouco dinheiro, relativamente pouco dinheiro. Então, a pintura, o jogo de molduras, de pinturas, pode criar muitos cenários para sua casa. Por exemplo, não quero, não consigo comprar uma cabeceira agora, que é cabeceira mais caro. Pinta a cabeceira com uma tinta diferente, com uma cor diferente. Pronto, já vai dar um alinhamento, já vai dar um enquadramento para sua cama. Isso é só um dos exemplos, né? Porque tem vários. Para sofá, para sala de TV, para sala de jantar, enfim, para cozinha. Então se joga na pintura, não tenha medo, depois é só pintar de volta. Pinta de volta para entregar pro proprietário, mas pelo menos você foi feliz por todos aqueles dias que
você abriu os olhos e viu aquela beleza, aquela cor diferente, aquela cor que traz a sua personalidade para o ambiente. Olha aqui nesses exemplos que eu tô deixando aqui, todos eles foram... Você pode ver que todo o tchan do projeto é a pintura que está delimitando tudo. Olha esse banheiro, por exemplo, a gente pode pintar os azulejos. Claro que isso aí, a pintura do azulejo, tanto da cozinha quanto do banheiro, é de boa, né? Tranquilamente fazer. Tem N vídeos aqui na internet mostrando como fazer alterações, até inclusive de baixo custo, para casas de aluguel. Então, dá para fazer inclusive você mesmo. Só que, é claro, a pintura é praticamente irreversível, né, de um azulejo. Então, tem que ser conversado com o proprietário primeiro. Mas é muito mais barato e muito mais rápido também do que um quebra-quebra, uma obra, né? E aí, realmente, você vai demandar obra para algo que, né, você não sabe nem quanto tempo vai ficar naquele aluguel. Mas, cara, se você ficar 2, 5 anos, já valeu. Então, se você tiver essa permissão, é legal também pintar. Não aconselho pintar piso, né, com a tinta epóxi. Tem que ser com a tinta epóxi para pintar azulejos, tá? Mas o piso eu não indico porque toda pintura epóxi no azulejo, ele acaba, ele é frágil, então qualquer bicadinha que você dá, ele vai descascar. Na parede é mais difícil, tá? Não é que é mais difícil, mas é muito mais fácil no piso. No piso a gente, qualquer coisinha, o seu próprio pé passando, ele já vai dar uma riscadinha. Agora na parede não, é mais difícil da gente tá o tempo inteiro encostando coisas, então ele aguenta melhor. Então não quero fazer um painel de TV. Pintura para delimitar os locais. Fica lindo, fica aconchegante, fica delimitado aquele espaço. Então, visualmente ele fica muito agradável, harmonioso com o resto da casa e do ambiente. Claro, se você quiser investir um pouquinho mais, seria legal que você fizesse um quebra-quebra para esconder, né, com um cano por trás, para esconder a fiação da TV. Isso seria muito bom. Não é um gasto tão grande, até você pode você mesmo fazer, mas claro, aí vai demandar do que você quer fazer também. Eu faria. Para eu viver bem, não me importa que eu estaria fazendo algo para a propriedade de outra pessoa. Mas lembrando sempre que quem está morando lá sou eu. E quem vai ser feliz todos os dias olhando a organização sem fios seria eu. Então eu com certeza faria. Cortinas de varão são a melhor opção. Primeiro que tem um vídeo aqui no canal sobre cortinas, deem uma olhada lá, inclusive tem um monte de exemplos para cortinas. Se a gente não pode ir até o piso com a cortina, a gente não coloca cortina de pano, coloca uma persiana. Persianas são legais para o aluguel porque elas são mais fáceis de regular, né? Normalmente as esquadrias, né, as janelas, as portas também, elas já são de um tamanho mais ou menos padrão. Mas, nesse caso, quando a gente pode fazer com cortinas de varão, porque a cortina de varão a gente tem a margem de altura muito melhor. Porque se for um pé direito maior ou mais baixo, é só a gente colocar um pouquinho a mais ou a menos de cima da esquadria. E aí você vai ter uma cortina linda até o chão para moldurar a sua janela e a sua parede. Até se hoje você mora numa casa que o pé direito é bem baixinho, é bom fazer uma cortina com uma bainha alta, uma bainha bem grande. Porque aí, caso algum momento você precise, quando você se mudar para uma casa onde o pé direito, né, ou seja, a altura, piso e teto é maior, você desmancha a bainha e refaz a bainha com um pouquinho menor e ela ganha altura. Então isso é bom para regular e aí você sempre vai ter uma casa linda com cortinas. Investir em móveis de verdade, de madeira de verdade, duráveis. Mas no caso do aluguel, isso é maior ainda. Por quê? Eu não quero investir em imóveis planejados porque aí vai ficar tudo para o proprietário. Sim, eu concordo, não precisa encher, porque tudo que for fixado é pior. A gente tem que evitar coisa fixada, porque você vai até, inclusive, passar muito trabalho para tirar tudo e levar para outro lugar. Inclusive, você tem margem para no outro lugar nem caber aquele móvel que você tem. Então,
é bom que se compre móveis soltos. Só que esses móveis soltos, eles têm que ser móveis bons, gente. Eles têm que ser de madeira boa, porque você vai comprar aqueles MDF ou o MDP, que é muito pior, né? MDF ainda, tudo bem, dependendo de como é feito, né? Dependendo do fornecedor, do montador, enfim, ok. Agora o MDP é sem chance. O MDP é aquele que esfarela, sabe? Tem aqui a fotinho. Para aluguel, principalmente, que você desmonta e monta, desmonta e monta, desmonta e monta, cara, ele não dura uma mudança. E aí você fica com os móveis todos detonados. Então, invista em móveis soltos que sejam bons, que sejam duráveis, de verdade. E principalmente que esses móveis soltos, eles sejam também flexíveis. Armários de tamanho padrão, sofás de tamanho padrão, mesas de tamanho padrão, bancadas de tamanho padrão, que é muito mais fácil de você desmontar e montar em outro lugar que tem as medidas diferentes. Cozinha, principalmente, todas feitas em módulo, porque aí é muito mais fácil de você remontar em outro lugar. Às vezes muda também o layout, né? Aqui, por exemplo, numa casa você tá numa cozinha linear, em outra casa você tem que fazer uma cozinha que tem ilha, por exemplo. Então, se você tiver móveis modulares, mas de boa qualidade, você consegue mudar de um lugar para o outro e remodelar lá. Então, móveis multiuso, que eles conseguem ser usados em diferentes locais. Bancos que podem ser puff, que podem ser recamier, né, na frente da cama, escrivaninha, que pode ser penteadeira, cômoda, que pode virar um aparador, que pode até ser um apoio de mesa de cabeceira. Por que não, né? Então, tudo isso a gente pensando, puffs, né, por exemplo, tudo isso pensando em que aqui ele serve em algum lugar, mas ele pode servir como outra coisa em outro lugar. Invista também em iluminação solta. Iluminação decorativa tem que ter numa casa. É aquilo que nos traz aconchego. Porque a gente precisa disso. O nosso círculo circadiano, ele precisa disso. A gente precisa ir diminuindo as luzes conforme a noite vai chegando, conforme o horário do nosso sono vai chegando. A gente precisa disso. E para isso, a gente tem que ir diminuindo a frequência, a potência das luzes. Nada melhor do que abajures, abajur de mesa, abajur de piso também. Isso facilmente você leva de um lugar para o outro, facilmente você leva numa mudança para outra. Lembrando que lustre, plafond, pendente, tudo isso você pode facilmente pegar, instalar, desinstalar, levar para sua mudança. Claro que isso é um pouquinho mais chatinho, porque se você não sabe fazer, eu recomendo que aprenda. Ou então você vai ter que estar sempre pagando um eletricista para fazer essa mudança, mas é uma coisa tão basiquinha, mas que você pode investir sim, porque você vai e você leva, simplesmente você leva o seu pendente, a sua decoração de iluminação, o que não dá para você ficar fazendo rasgo no forro, né, independente de qual forro seja, porque aí sim seria algo, investir num imóvel que você não sabe quanto tempo que vai ficar, acho que também seria bobagem. Espelho de corpo inteiro, né, a gente tem que ter um espelho de corpo inteiro, às vezes a gente negligencia isso, mas a gente precisa saber como que a gente tá, o nosso corpo tá, então tem que ter, eu tô falando isso porque às vezes parece bobagem, mas existe sim gente que não tem um espelho de corpo inteiro em casa, e precisa ter. Então, se você não tem num armário, por exemplo, na porta do armário, compre um que tenha uma moldura, que seja fácil de colocar, de tirar. Porque realmente aqueles que tem que ficar furando 4 pontos, né, que é aqueles de disquinho, me fugiu o nome, é muito fácil de ficar levando na mudança, né? Cabeceira solta tem uma infinidade de possibilidades. E ela, né, por ser solta, ela vai e volta assim como se fosse a própria cama. Então, você leva ela, reestofa, estofa de novo se você enjoar. A gente tem infinitas possibilidades de decoração com uma cabeceira solta. A mesma cabeceira solta a gente pode fazer de diferentes formas. Então, cada vez que você se mudar, por exemplo, você pode repaginar o seu quarto. Investir em tapetes. Os tapetes, né, parte da decoração. A decoração é muito mais fácil, porque a decoração você leva tudo, né? Então, qualquer parte da decoração é muito bom para uma casa de aluguel. Mas, se você investir em tapetes, e principalmente tapetes grandes, você nunca vai ter o problema de, por exemplo, pisos feios, que a gente vai para um lugar que tem um piso horroroso, a gente não pode ficar trocando piso, então a gente coloca um baita de um tapete. Os móveis soltos, mais uma vez falando, a gente pode investir em móveis soltos bons, porque tudo vai com você. Então, cadeiras, home office, né? Tudo que você vai permanecer por muito tempo, que vai usar muito. Gente,
Caro é aquilo que a gente não usa. Se você usa todo dia a sua mesa, a sua cadeira, a cadeira que você trabalha, que você fica o dia inteiro, você tem que investir numa coisa boa, que seja confortável. O banheiro a gente pode, às vezes, o armário do banheiro é um pouquinho mais embaçado, né? Porque ele tem que ser algo um pouco mais fixo. De armarinhos que a gente consegue encaixar muito melhor, dependendo da configuração. A gente consegue que ele seja mais flexível, né? E é isso que a gente precisa para uma casa de aluguel, sabendo que hoje o meu banheiro é assim, mas numa posterior casa ele vai ser assado. Então a gente tem que ter essa flexibilidade. Mas os metais a gente pode levar junto. Então a gente pode comprar, investir em metais, torneiras, que a gente gosta, que são o nosso estilo, que dão a nossa cara, a nossa carinha para nossa casa. E um chuveiro, invista num chuveiro bom. O chuveiro é só levar, gente. E o chuveiro, assim como a cama, a gente precisa de uma cama boa e um chuveiro bom. Porque um chuveiro, um banho bom, revitaliza qualquer pessoa. Para armários que já existem no local, a gente pode envelopar também. Claro que aí é uma questão de, mais uma vez, né? Primeiro falar com o proprietário e outro ver se você também está disposto a isso. Mas eu acho muito legal, é uma possibilidade muito legal se assim o proprietário permitir, porque você pode dar uma repaginada naquilo que às vezes não está do seu agrado, não é do seu gosto e pode ficar muito melhor. Uma coisa que eu sempre falo que é muito, muito importante: roupa de cama. Roupa de cama, mesa e banho tem que ser bom, gente. Tem que ser bom. Principalmente da cama. É o lugar que a gente mais fica praticamente. Que é o lugar que a gente com maior frequência fica. E com materiais bons, com as coisas boas, cara, é um sono tão diferente. Não precisa ter muito, precisa ter um. Aí você lava, seca no mesmo dia e retorna para ele. Ou dois, né? Que aí, enquanto um tá lavando, secando, o outro vai para sua cama. Não precisa ter um monte de jogo de cama. Tenha um bom. E você vai ver a diferença que é dormir numa cama excelente. E obviamente isso daqui vale para qualquer um, mas para uma casa de aluguel não tem problema nenhum, né? Você pega e leva tudo com a mudança, assim como você leva suas roupas. Tá vendo como no final das contas a nossa vontade é o que manda, que não faz muita diferença ser casa de aluguel ou nossa casa própria? O que faz diferença é a gente estar disposto a sempre transformar a nossa casa no melhor lugar. Se você ficou com alguma dúvida, se você quer que eu destrinche melhor algum assunto que eu acabei falando aqui nesse vídeo, deixa aqui nos comentários e até mais, até o próximo vídeo.